Olá, seja bem-vindo a mais um Contracapa, o nosso programa que une administração e literatura. Hoje, a nossa convidada é a administradora Ana Maria Carvalho, que é doutora em gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, com uma tese sobre liderança autêntica. E ela também é autora do livro Resiliência e Liderança, Administrando Diante da Adversidade, que vai ser o tema que a gente vai conversar aqui hoje. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda. Tudo bom, querida Érica? Mais uma vez, muito obrigada ao CRA-RJ, especialmente a toda a equipe da comunicação. É um prazer falar com você mais uma vez. E agora vamos falar da sua obra, do seu livro. Conta pra gente de onde surgiu a ideia de escrever sobre resiliência e liderança. De onde surgiu a ideia para o livro, Ana? Olha que interessante. A ideia de trabalhar com a resiliência, que seria uma das soft skills, veio quando eu estava fazendo o meu primeiro mestrado, que eu tive a grata bênção de fazer 2 mestrados, um em desenvolvimento humano e outro em educação, quando surgiu a ideia de trabalhar uma competência que pudesse atravessar o tempo. Como assim? Daqui a 20 anos, se a gente quiser estudar resiliência, a gente vai poder estudar resiliência, porque o mundo e o ser humano também vive em constante mudança. E conversando com pessoas mais velhas, mais experientes do que eu no ramo da administração, pensou-se, Ana, trabalha uma determinada skill que é a resiliência. Aí eu tomei contato com o termo, com o tema, e de lá para cá eu venho estudando resiliência há quase 20 anos. E uma coisa legal, Érica, é que muitas vezes, muitos colegas falam assim, Ana, eu conheci resiliência a partir de você falar sobre resiliência. Aí eu falo, olha, eu fico feliz, porque se hoje é um tema muito falado, tem sido falado pela adversidade que a gente vive, ou que qualquer empresa pode atravessar e ultrapassar, no passado não era assim. Tinha gente até que falava, você não quis dizer resistência? Falava, não, resiliência, vem do resílio, da física, e por aí vai. Então, veio através de um estudo que foi desse primeiro mestrado que eu tive a oportunidade de fazer. E conta pra gente, então, como é que você mesclou essa coisa da resiliência com a liderança, né? Como é que foi essa mescla no seu livro? Isso, muito interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa nos gestores do Rio de Janeiro, gestores de São Paulo, e também havia feito alguma pesquisa em gestores de Portugal, para ter uma ideia de como era o perfil do gestor. E se tem uma coisa que o gestor precisa ter muito forte, é o poder de liderança. Claro que a gente não confundir poder de liderança com autoritarismo, por aí, não é isso. É a liderança mesmo. E para um líder ter uma boa liderança, ele precisa ter uma base de resiliência. Não adianta ele achar que vai liderar um cenário calmo, tranquilo, quase para... Não, ele, independente de pandemia, de quarentena... Como? A fazer gestão não é um voo de cruzeiro, né? Com certeza, não é um voo de cruzeiro, as águas são, no mar também elas são meio tortuosas quanto no ar, então quer dizer, tanto você navega em águas tortuosas quanto voa em ares também que vão te mexer. E isso é bom, porque quando o mercado está parado, está estático, se preocupe mais com ele. Quando ele está em movimento, até os problemas que podem acontecer, que vão acontecer, você tem mais agilidade. Então, quando eu pensei na resiliência, eu pensei, eu não quero trabalhar só a resiliência, eu vou trabalhar a resiliência de quem? De um gestor. E gestor faz gestão, lidera. Então, eu achei que poderia ser um forte aliado à resiliência, uma forte aliada no rol de competências
dos líderes, dos gestores. E acredito que foi muito feliz essa escolha, porque de lá para cá eu tenho palestrado, feito trabalhos, cursos, treinamentos em empresas que sempre me pedem resiliência com liderança. Por quê? Porque é fundamental, senão o líder não atravessa, ele não atravessa esse mar de adversidades, né? Ou esse céu aí tortuoso de adversidades. E, Ana, baseado nesse seu estudo, baseado nesse seu livro, como você classificaria ou caracterizaria um líder resiliente? Olha só, primeiro, quando ele é líder, a gente já deixa cair por terra toda aquela capa de chefe, tá claro? Não é? Chefe é uma coisa, líder é outra. Então, o líder erra, só que o líder resiliente erra e busca soluções mais rapidamente. Então, o líder resiliente, não é? Ele vai sacudir a poeira para dar a volta por cima. E eu sempre falo, Érica, você já deve ter me ouvido falar, o resiliente, líder, gestor, o colaborador, ele não fica rindo do que passou. Eu sempre gosto de frisar isso. A gente ainda vai rir disso, né? Não. Não, a gente não vai rir, não. A gente ainda vai olhar para aquela adversidade sem chorar, sem puxar os cabelos, sem ficar mandando e-mail para todo mundo dentro da organização. Não, a gente tem que respeitar a diversidade, sabe? Churchill, ele sempre falava que você não pode negociar com o tigre, com a sua cabeça dentro da boca do tigre. Então, você tem que ter uma certa distância do problema, do tigre. Você tem que ter essa distância, até para olhar. Já viu que quando você está muito perto de um objeto, você não consegue olhar esse objeto direito? Então, o líder resiliente, eu volto a falar, ele tem todas as lindas competências de um líder, que ele não é chefe, e tem vamos dizer assim, o brilho, o verniz da resiliência, que é olhar para a adversidade, olhar para o tigre, porque você não está com a sua cabeça dentro da boca do tigre, mas você está perto do tigre. E você olha e pensa, peraí, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali. E o resiliente faz isso, Érica, sem perder muito a sua produtividade. Enquanto está levantando, ele está sacudindo a poeira, está se arrumando. Ele não fica assim, chorei, caí, quero atenção, porque isso, porque aquilo, porque não me deram recurso, porque não enviaram um e-mail, porque não me deram o número de pessoas para trabalhar comigo na equipe, porque isso, porque não. Não. Isso quem faz é o que justifica. E eu aprendi uma frase, quem é bom em justificativa não é bom em mais nada. Então, aquele indivíduo que fica justificando, ele faz uma lista, Érica, uma lista. Agora, o resiliente não. Ele fala, é mesmo, né? A gente precisava de 8 na equipe, só temos 4. Mas vamos lá, o que esses 4 podem fazer? É mesmo, né? A gente precisava de mais uma semana para o projeto e temos só 3 dias, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Ele não fica chorando muito o leite derramado, porque é tempo, time, ele precisa desse tempo. Então, ele primeiro limpa o choro, depois contabiliza o dano. Eu ouvi uma frase também, eu adoro frases, eu adoro ouvir tudo, assistir tudo, porque tudo para mim vira conteúdo. Semana passada eu ouvi uma pessoa falando assim, a casa está pegando fogo? Primeiro apaga o incêndio, depois contabiliza os danos. Infelizmente, na empresa, nas organizações, as pessoas ficam assim, estamos perdendo equipe, perdemos mais uma fatia do mercado, só estamos com 10% do pessoal que precisávamos, enquanto as coisas estão acontecendo. Então, é como se você olhasse para casa e ficasse, já queimou o quarto. Nossa, o fogo está se alastrando pela cozinha. Nossa, olha aqui, liga para alguém, o fogo já está pegando no banheiro. Não, primeiro apaga o incêndio, depois senta e contabiliza os danos. Eu vou chorar. Chora depois. O resiliente, ele chora. No meu livro, eu tenho até um capítulo que eu falo do luto, que o resiliente, pelo menos eu acredito que o resiliente
precisa, na hora da adversidade, o líder, quer seja líder, gestor, não importa, quer seja presidente, eu falo que resiliência é bom do servente ao presidente. Então, ele precisa viver a fase do luto. E a fase do luto, você vive quando? Logo assim que você perde alguém ou alguma coisa, concorda? Porque se você não viver naquele momento, talvez você vá viver 6 meses, 1 ano depois, aí a sua equipe não vai entender nada. Então, para que você não perca talentos, para que você não perca tempo, dinheiro, pessoas dentro da organização, para que um projeto não venha e você simplesmente nem curta fazer aquele projeto, é importante viver o luto da adversidade. Viveu, chorou? Mas eu já apaguei o incêndio. Então, agora vamos ver, poxa, por que queimou o banheiro? Ah, porque tinha muito fio desencapado. Por que a cozinha queimou metade? Então, quer dizer, vamos trazer isso para dentro da empresa. Por que não deu para atender muito bem aquele projeto? Realmente, com 4 pessoas eu não consigo, eu preciso de 6, já que eu não tenho 8. Então, um exemplo, né? Então, quer dizer, contabiliza os danos, depois eu acho mais indicado. E é interessante que você disse que colocou no livro a questão que daqui a 20 anos a resiliência vai continuar sendo uma característica imprescindível para o gestor, né? Você acredita que, trazendo o seu livro, trazendo a sua obra para os dias de hoje, né? Esse tempo pandêmico, esse tempo em que as etapas são tão turbulentas, como a gente falou, você acha que a resiliência é uma característica imprescindível para o líder atravessar esse momento que a gente está vivendo, esse momento tão específico e tão difícil, né? Como pessoa física ou como pessoa jurídica? Com certeza, Érica. E você já deve ter visto vários filmes de época. Às vezes você se identifica com uma época e fala assim, poxa, eu queria ter vivido ali, queria ter vivido aqui. Várias coisas são legais, a gente vem atravessando ao longo da nossa vida. Agora, se alguém pudesse perguntar, tanto como empreendedora, quanto professora, quanto consultora, Ana, se você pudesse, não é, ter um ano sabático, não fazer nada e voltar pós-pandemia, eu ia dizer não. Sabe por quê? Se tem um ano que eu venho dizendo, gente, o ano de 2020, eu instituí ele como o ano das soft skills. Então, esse ano é o ano que a gente tem que aproveitar, porque nós estamos vivos, Érica, nós estamos com saúde, entende? Nós estamos, mas eu perdi o emprego, eu perdi clientes, eu sei, mas você está no freio de arrumação. E esse freio de arrumação, que Deus foi lá e puxou o freio, puxou do servente ao presidente, puxou do país mais rico ao país mais pobre. Então, todas as empresas no mundo estão vivendo esse freio de arrumação, todas, não adianta, todos os países, todas as empresas sofreram algum abalo, quer seja na vida de seus funcionários, quer seja nas suas receitas, nos seus processos, nos seus projetos. Então, veio para nivelar e veio também para fazer com que esse ano, muitos falam assim, quero que ele acabe logo. Não, ele é um ano que vai demorar a acabar. 2020 não vai acabar dia 31 de dezembro de 2020. 2020 vai levar uns 2, 3 anos para acabar. E enquanto isso acontecer, isso é maravilhoso. Por quê? Primeiro que não tem como não viver isso. Isso está acontecendo, estamos vivendo, estamos estamos dentro desse gerúndio do freio de arrumação, e por isso que eu digo, estamos no gerúndio, vivendo, atravessando. E enquanto estamos aqui dentro desse momento, que a gente aproveite o melhor que a resiliência possa nos dar, que é o quê? Criar um maior domínio próprio. Quantos líderes, Érica, tiveram que repensar seu papel de liderança? Porque o camarada é líder, mas muitos dos seus funcionários que estão trabalhando online, diga-se de passagem que nem todos podem trabalhar online, porque muitos precisam do trabalho presencial, mas aqueles que estão trabalhando online, como é que o líder vai ter aquele controle rígido? Primeiro que ele sendo um líder e resiliente, não é um controle rígido que passa pela cabeça dele, porque o líder resiliente, ele é um indivíduo igual a qualquer outro na medida que tem problema, sofre, erra, perde, só que ele faz isso
bem diante da sua equipe, da sua plateia. E ele não esconde, ele fala para a sua plateia, que são os seus liderados, ele expõe, ele fala, olha, isso aqui poderia ter sido melhor, poxa, a gente perdeu muito tempo, poxa, a nossa equipe tinha que estar mais forte nesse quesito, nessa preparação, porque quanto mais ele verbaliza, a sua equipe vai podendo entender, e às vezes alguma dúvida que um ou outro membro da equipe teria, quando percebe que o líder expôs o problema, ele enxerga melhor, ele enxerga mais facilmente. É como se fosse a equipe de bombeiros lá, estivesse apagando o fogo daquela casa e explicando, olha aqui minha equipe, estou apagando aqui, olha, como é que fala? Aqui é fiação, eletricidade, e a gente sabe, a gente apaga com determinada espuma. Aqui, esse material aqui que está inflamável, a gente apaga de forma diferente. Então, esse líder comparado, tá aí, Érica, a ideia surgiu, posso criar uma palestra que fale do trabalho do bombeiro com o trabalho do líder resiliente. Ele vai mudando de estratégia, não tem ambiente, você já deve ter visto filme que tem fogo, bombeiro, não tem ambiente que o bombeiro tem que quebrar com aquela machadinha, quebrar o ambiente, quebrar a porta, quebrar a parede para poder, como é que fala? Socorrer a vítima, para poder apagar esse fogo. Assim é dentro da organização. Vão acontecer situações que o líder, que o gestor, que o chefe que virou líder, eu espero, que o colaborador, eles vão precisar de ferramentas e utensílios diferentes para consertar danos diferentes. Então, vai ter momento que a produção vai ter que ter mais atenção, vai ter momento que a gente vai precisar do RH, que, falando dos humanos da empresa, a gente precisar de mais atenção. Só que agora veio tudo ao mesmo tempo. E isso veio para todos. Então, líder, eu estou falando com você, ou você, colaborador, se liga no fato de que, desenvolvendo a liderança dos seus líderes, gestores, desenvolvendo a resiliência desses líderes e gestores. Por que eu falei desenvolvendo a liderança? Porque às vezes a liderança estava lá meio quietinha, não estava, Érica? Meio calma, sabe? As pessoas faziam seu trabalho durante a semana, o líder tinha um certo controle, só que agora nem todos os colaboradores estão à vista do líder. Então a gente precisa desenvolver a liderança desse líder, só que enquanto ele lidera, não dá para ele se ausentar, faz um curso, vai para um resort, fica aí maravilhosamente estudando para voltar daqui a 1, 2 semanas. Não, enquanto está apagando o fogo, ele vai mostrando para a sua equipe como apaga. Enquanto vai gerindo a adversidade da organização, ele vai mostrando para a sua equipe, olha, eu estou indo por aqui porque aconteceu isso. Se tivéssemos mais prazo, poderíamos fazer aquilo. E é isso que eu acho maravilhoso no líder resiliente. Ele trabalha junto, ele não fica, ele não é um espectador. Ele vai lá e faz. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa de um líder que manda. Se fosse assim, a gente ia para o Google, né? Verdade. Nas pesquisas que você fez para o seu livro, né? Você falou que conversou com muitos gestores, né? Tanto do Brasil quanto de Portugal. Quais foram o que mais te chamou a atenção, né? Que você incluiu no livro, ou pode ser até que não tenha incluído, mas o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? O que mais me chamou a atenção foi a necessidade que os líderes revelavam de estar próximos dos seus liderados. Eu ouvia muito os líderes falar assim, olha, às vezes eu recebo em Portugal eles falam gabinete, aqui falam na minha sala. Às vezes eu recebia no meu gabinete, na minha sala, um colaborador com problema de falta, não é? Aí entra o absenteísmo, que é uma grande preocupação dos recursos humanos da empresa, problemas de faltas, problemas motivacionais, Érica, problema de produção, problema de acidentes de trabalho, porque quando o indivíduo não está inteiro dentro da organização, ele vai causar e vai ser vetor de muito acidente de trabalho. Então, eles falavam, tanto aqui quanto Portugal falava, que quando recebiam esses colaboradores,
eles percebiam que, às vezes, não podiam fazer muito por ele, porque, às vezes, reclamavam, poxa, meu líder, poxa, gestor, falavam o nome do indivíduo, né? A gente precisava de ter máquinas melhores, a gente precisava de ter equipamentos mais atualizados, a gente precisava ter uma mão de obra que apoiasse mais. Então, os líderes falavam para mim que não podiam resolver isso, muitas vezes, mas só em ouvi-los, não só escutar, mas auscultar. Ausculta não é aquilo que o médico faz quando ouve o coração, não é isso? Uma ausculta, que eu chamo no livro de uma ausculta ativa. O que é isso? Ouvir. Eles falavam que só o fato e o ato de ouvir os seus colaboradores, eles já saíam dali com um sentimento de pertencimento de uma equipe. Porque muitas vezes, Érica, eu não vou poder ajudar a pessoa que está precisando de mim, mas só em ouvi-la eu já estou ajudando, porque muitos, eu vou repetir, muitos colaboradores só queriam ter com quem contar. Sabe aquele apoio que você, olha, se eu precisar de você, posso te pedir uma ajuda? E às vezes a pessoa não vai te pedir, porque ela sabe que pode contar com você, você está à mão. E aí vem outro fator. Vários líderes, eu pude observar, isso não é científico o que eu vou falar, mas veio da minha observação. Eu pude observar que vários gestores que tinham seus escritórios dentro da organização mais perto da produção, eles também eram mais perto dos seus liderados. Ah, mas é claro, Ana, não, porque o indivíduo pode estar na sala ao lado da produção e nunca ir lá. Mas eu digo assim, gestores que se recusaram a ter o seu escritório no 10º andar, no 5º andar, porque eles falavam, olha, não adianta, o meu subordinado não vai entrar de macacão no elevador e subir até um alto andar para falar comigo, ele vai ficar envergonhado, então eu quero a minha sala bem perto da produção, eu quero estar perto. Muitos líderes, e eu pude assistir, eu pude ver, eu fui em algumas empresas, tomei café com alguns líderes que tomavam café dentro do refeitório, chegavam às 7h, porque os funcionários que chegassem entre 7 e 7h45, quando o expediente começava às 8h, eles tomavam café, ganhavam o café da empresa. E eu ia a vários momentos desses para poder tomar café, porque é no café, Érica, que você ouve aquilo que não é dito, muitas vezes, durante o dia. Por quê? Porque tem o gerente muito perto, tem o supervisor, e o café era um ambiente mais tranquilo. E quem eu encontrava lá? Alguns desses líderes e gestores. E sentando junto, e tomando café, e no copo igual, na caneca igual. Isso... mas é óbvio, não é óbvio não, tem muita empresa que separa, tem muita empresa que até o ambiente que o gestor almoça é diferente. Então, o que ficou muito forte para mim foi essa fala dos líderes mais resilientes declararem que sentiam que precisavam ouvir seus colaboradores, mesmo que não pudessem atender às solicitações deles, porque muitas das vezes essas regras, imposições vinham de outro país, não é, do país sede daquela organização, quando era uma organização internacional. Então, quer dizer, mas a maioria relatava que só em dar vez e voz ao seu liderado, eles já saíam dali mais satisfeitos, conversando, enxergando novas possibilidades, tanto para suas famílias, quando muitas vezes o problema era familiar. Eu conversei com líderes que falavam assim, eu sou quase um psicólogo. Por quê? Porque eu ouço as pessoas, aí eu falava, que bom, que bênção, porque é isso que os nossos liderados... E se a gente levar isso para a universidade, não é isso que o nosso aluno quer? Quantas vezes eu virei até... apoio emocional de aluno e aluna que falavam, desabafavam até em relação a relacionamento, a carreira. Isso é muito comum. Então, a gente precisa, o indivíduo resiliente precisa ter essa ausculta ativa com seus liderados. Ana, então, para a gente fechar o nosso papo,
aquela pergunta que fecha todo o contracapa, que finaliza todo o contracapa. A pessoa comprou o seu livro, sentou no sofá agora e vai começar a ler, vai abrir para começar a ler. Se você pudesse, o que você falaria ali no ouvidinho dela antes dela começar a leitura? Ah, se eu tivesse ali e ela começou a abrir o meu livro. Isso, ela vai começar a ler o seu livro agora. Aí, antes boa! Que pergunta excelente. Primeiro, eu estou ali no ouvido dela, não é, Érica? Eu ia falar assim: olha, faz uma análise da capa. Olha, por que a capa desse livro de resiliência é uma Vitória Régia? O que tem? O que a Vitória Régia é? Por que a autora, olha, a autora fui eu, tá? Por que a autora escolheu uma Vitória Régia? Aí tá lá abrindo o livro e a pessoa tá com a pulguinha atrás da orelha, não é? Olha, outra dica, daqui a pouco eu vou explicar da capa, tá? Outra dica, quando você estiver lendo esse livro, se coloca no lugar dos gestores, porque o gestor também sofre. Se coloca no lugar, claro, dos liderados, mas se coloca no lugar desses líderes, desses gestores, que muitas vezes eles podem ter os seus ouvidos abertos para as suas equipes, mas muitas vezes eles não têm a quem recorrer, eles não vislumbram alguns ouvidos para recorrer. Então, por isso é que o papel do consultor é muito importante. E, para concluir, eu quero então explicar. Explico, Érica, a história da capa, da Vitória Régia? Ótimo, já pode explicar. Já pode explicar, não é? Por exemplo, queridos, a natureza, creio eu, que não deve ter tido muito trabalho para fazer florescer uma flor num ambiente, num solo rico, num solo hidratado, com um jardineiro que pode ali regar aquela planta, fazer as podas, que é muito necessário, o sol. Então, uma flor, Érica, florescer num ambiente assim, eu acho até tranquilo um trabalho da natureza. Agora, Érica, quando a natureza nos mostra uma Vitória Régia, eu fui pesquisar e descobri que embaixo daquele prato redondo da Vitória Régia tem raízes que vão até o fundo. E ela vai buscar os nutrientes dela, sabe aonde, queridos? Na lama. Então, eu fico muito feliz dessa figura da resiliência ser através da Vitória Régia, que ela mostra que nós podemos florescer, mesmo que a gente vá buscar os nossos nutrientes na adversidade. Mesmo que a gente não tenha todas as condições, tanto no país, quanto nas empresas, quanto em nós mesmos, que nós desejássemos. A gente pode não ter, mas a gente, igual a Vitória Régia, que busca os seus nutrientes na lama, a gente também pode florescer com o sol que nos é dado e com os recursos que a gente vai tirar de uma forma inusitada. E acreditem, essa pandemia, essa quarentena, essa situação inédita para todos é o inusitado que todo gestor resiliente precisa para florescer nessa época. Ana, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por trazer, por dividir sua obra com a gente aqui no Contracapa. Querida, eu agradeço imenso a todos do CRARJ, em especial, você sabe, Eric, que a minha palavra para vocês é sempre obrigada, porque é uma equipe muito parceira. E acreditem, é uma equipe resiliente. Que bom. Bom, então seja sempre convidada a estar aqui falando com a gente, contando um pouquinho da sua história. É sempre muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui já sabem, toda segunda-feira, ao meio-dia, um novo programa, uma nova edição do Contracapa para você aqui nas redes sociais do CRARJ.
Te aguardo no próximo. Tchau, tchau.